O nosso planeta Terra possui aproximadamente 4,5 bilhões de anos e com essa idade muitas coisas já se passaram com a Terra. Desde terremotos violentos, quedas de meteoros, como a queda que destruiu os dinossauros, fortes tempestades, como o dilúvio retratado nas escrituras bíblicas, entre outras coisas. Com isso, existem muitas histórias reveladas ao passar dos anos, como existem também muitos lugares, civilizações, descobrimentos e lendas que até hoje não têm uma explicação plausível para elas. Na matéria curiosa de hoje, contaremos para você 5 mistérios do mundo que ainda não têm uma explicação certa para elas. Mas antes disso, se não é inscrito, já se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Esferas de pedras. As misteriosas esferas de pedras localizadas na Costa Rica são um conjunto de mais de 300 petrosferas localizadas no delta de Keys, na ilha de Cannon, na Costa Rica. Elas foram descobertas na década de 1930, quando a United Fruit Company estava limpando a mata com o propósito de começarem uma plantação de bananas no local e acabaram descobrindo essas esferas de pedras perfeitamente arredondadas. Alguns estudiosos associam as esferas com o famoso continente perdido de Atlântida. Outras pessoas acreditam também que elas foram deixadas por possíveis visitantes extraterrestres, mas estudos mais profundos acreditam que as técnicas utilizadas nelas são similares às técnicas de cerâmica utilizadas pelas antigas culturas pré-colombianas daquela região. Algumas dessas esferas pesam cerca de 16 toneladas e os cientistas acreditam que elas foram esculpidas aproximadamente entre 600 a 800 anos depois de Cristo. Esqueletos gigantes. Um dos mistérios mais antigos da humanidade tem sido muito debatido atualmente acerca da possibilidade de pessoas gigantes terem habitado a Terra no passado. Isso porque foram descobertos no ano de 1912, no Lago Delavan, no estado americano de Wisconsin, um esqueleto gigante de um ser humano de mais de 4 metros de altura. Segundo Guinness, o livro de recordes, o homem mais alto do mundo atualmente é o sultão Turco Kosen, com 2,51 metros de altura. E o homem mais alto da história moderna foi o americano Robert Wadlow, que atingiu incrível cerca de 2,72 metros de altura. Outros esqueletos também foram descobertos ao redor do mundo, alguns com até 7 metros de comprimento. O grande problema é que a maioria dos cientistas sequer tentou investigar os achados desses esqueletos gigantes. Com isso, até hoje, os cientistas não têm uma explicação plausível que explica os descobrimentos deles. Enquanto isso, o mistério permanece sobre o achado desses esqueletos gigantes. Linhas de Nazca. No deserto do sul do Peru encontra-se esses geoglifos esculpidos no solo do deserto. Vista do alto dá para notar claramente vários desenhos com formatos muito peculiar, como esse em forma de astronauta, um no formato de um macaco, outro de uma formiga, entre outros. Alguns têm formas humanas, outros formas de animais e outros de plantas. Uns até têm o formato de uma espécie de ser míticos, que parecem até ter saído de um filme de ficção científica. Os desenhos variam de tamanho, que medem entre 0,4 e 1,1 km de comprimento. Mas quem construiu esses desenhos? Cientistas dizem que foi a civilização de Nazca, que viveu entre 400 a 650 anos depois de Cristo. Para os mais entusiastas, foram os deuses astronautas que vieram no passado ao nosso planeta e fizeram essas marcações não só no deserto de Nazca, mas em todo o planeta, a fim de um dia retornarem à Terra, como retrata bem no livro Eram os Deuses Astronautas. Livro escrito por Erich von Däniken. Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas é uma área do Caribe localizada no Oceano Atlântico que forma uma linha imaginária no formato de um triângulo que liga a Ilha das Bermudas à cidade de Miami, nos Estados Unidos, e à cidade de San Juan, em Porto Rico.
O local é famoso por ter dado sumiço a centenas de aeronaves e embarcações. Um dos casos mais famosos aconteceu em 1945, quando 5 aviões das Forças Armadas Americanas misteriosamente desapareceram sem deixar rastro, vitimando todos seus tripulantes. Outro caso aconteceu em 1951, quando um avião cargueiro dos Estados Unidos desapareceu na região do Triângulo das Bermudas sem deixar nenhum sinal. As condições de voo naquele dia eram boas e a tripulação da aeronave não tinham reportado nenhum alerta de anomalia na aeronave ou no clima, sendo que até hoje não houve nenhuma explicação plausível para o sumiço repentino daquele avião. Outro caso aconteceu em 1872 com a embarcação de Mary Celeste, que desapareceu com 10 tripulantes a bordo. A embarcação até foi encontrada, mas sem nenhum sinal ou vestígio dos seus tripulantes. Há vários casos de desaparecimento envolvendo embarcações e aeronaves nessa região do Triângulo das Bermudas. Ainda vamos fazer um vídeo especial só relatando os mistérios do Triângulo das Bermudas. Mas o que acontece no Triângulo das Bermudas que faz aeronaves e embarcações desaparecerem? Bom, a maioria dos estudiosos defendem a teoria de que naquela região acontecem muitos fenômenos naturais causados pelo clima daquela região. Outros acreditam que existe uma energia de outro mundo naquele local. Fato esse de que muitos tripulantes têm relatado ter visto luzes debaixo d'água e naves misteriosas naquela região. E você, acredita que algo sobrenatural ou de outro mundo acontece no Triângulo das Bermudas? Deixe sua opinião nos comentários. Pirâmides do Egito. E para fechar, um dos monumentos mais famosos do mundo não poderia ficar de fora dessa nossa lista, que são as Pirâmides de Gizé, no Egito. Construídas há milhares de anos atrás, quando não havia nenhum tipo de máquina moderna, como escavadeiras e guindastes, as pirâmides do Egito foram levantadas. Os escravos egípcios tiveram que transportar gigantescos blocos de pedra que pesavam toneladas pelas areias do deserto. Para fazer isso, eles usavam grandes pedaços de madeira com o qual ia rolando os blocos de pedras até seu local de construção. A maior e principal pirâmide possui a altura de 146 metros e sua base com 230 metros. Mas para qual propósito elas foram construídas? Bem, elas foram construídas para servirem de túmulo para os faraós do Antigo Egito, juntamente com seus familiares. Um dos grandes mistérios das pirâmides de Gizé está mesmo em sua construção, que mesmo os pesquisadores afirmando que elas foram construídas pelos antigos povos egípcios, com a ajuda de ferramentas primitivas e técnicas de construção, muitas pessoas ainda não acreditam nessa hipótese, acreditando-se que elas foram construídas com a ajuda de seres extraterrestres. Justificativa essa que elas afirmam ser impossíveis de serem feitas utilizando apenas ferramentas primitivas como cordas e madeira. E você, amigo do Matéria Curiosa, acha mesmo que as pirâmides do Egito foram construídas pelos humanos? Ou acha que eles tiveram uma ajudinha do espaço? Deixe a sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nós. E muito obrigado por assistir até aqui. E até a próxima Matéria Curiosa.